Olá galera, aqui professor Cleito dando continuidade às nossas aulas de geografia. Agora nós vamos ver a utilização dos recursos hídricos tanto no Brasil quanto no mundo. Na página 20, gostaria que vocês dessem uma olhada naquela tabela que nós temos ali sobre a utilização da água. Quanto é gasto para produzir cada um daqueles elementos? A gente não faz nem ideia da quantidade que tem que ser utilizada, por exemplo, para se produzir 1 quilo de carne até chegar lá no açougue para nós consumirmos. É bem interessante isso. Logo abaixo ali nós temos algumas questões para vocês responderem. Sempre que, galera, ali na página 21, nós temos uma leitura bem interessante sobre as águas subterrâneas. Basicamente, o que seria uma água subterrânea? Aquela que está embaixo do solo, na rocha, no leito, formando aquíferos. Muito interessante e vale a pena a leitura. Na página 22 nós temos um gráfico que mostra o consumo por atividade. Então vocês vão ver ali, cada cor representa uma atividade diferente e o percentual de água que é utilizado em cada um desses setores. E logo abaixo nós temos duas questões para serem respondidas. Na página 23 nós temos ali o experimentando, é hora de vocês porem em prática. Nós temos todos os passos ali, o que vocês precisam e necessitam. Após realizar essa experiência, façam isso com o auxílio do responsável, responda as questões que nós temos ali abaixo, ok? Na página 24 nós temos ali os recursos hídricos, ou seja, relacionado à água. Todas as maneiras e formas onde nós a encontramos na natureza, seja nos mares, nos oceanos, nas geleiras ou até mesmo na atmosfera, nós chamamos de hidrosfera. Então, todas as formas que encontramos a água na natureza, nós chamamos de hidrosfera, ok? Temos uma imagem ali bem legal que retrata isso, a maneira que a água está distribuída em nosso planeta. E também demonstrando um pouquinho do ciclo da água, que nós veremos a seguir. Na página 25, nós temos ali dois espaços onde vocês vão registrar as causas e as consequências da poluição da água. Vocês vão observar ainda na mesma página que nós temos um quadrinho amarelo ali que fala dos povos nômades, que são aqueles que não têm residência fixa, um local fixo, vivem se deslocando e vão entender a necessidade de sempre estarem se deslocando de um local para o outro atrás da água, o nosso bem mais precioso. Como eu falei anteriormente, que nós iríamos ver o ciclo da água, nós temos uma imagem ali na página 26, que mostra todo o processo. O calor do sol faz com que a água evapore, vá para a atmosfera, através de processos químicos e físicos, ela acaba se condensando, se tornando chuva. Dependendo da altitude, ela vai precipitar, vai cair em forma de neve. Com o seu derretimento, se torna líquido novamente, segue para os seus cursos dos rios e vira água novamente, digamos assim. Isso é o ciclo da água ou ciclo hidrológico. Esse ciclo não tem fim, então sempre a água está se renovando e nos abastecendo. Na página 27 nós temos ali umas atividades para vocês fazerem, sempre que necessário e possível tenham o auxílio de um responsável para auxiliá-los. Teremos duas questões ali e lá embaixo vocês vão montar o ciclo da água, volta no material, caso ache necessário, dá uma olhada na página anterior ali, onde mostra bem o ciclo da água e seus componentes. Bom, pessoal, na página 28 nós temos ali a classificação da água. Como é que nós poderíamos classificar a água doce e a água salgada? Como vocês podem observar na figura, 97,5% da água do planeta é água salgada, ou seja, imprópria para a utilização do ser humano, e apenas 2,5% é água doce. Ainda na mesma página nós temos ali as águas oceânicas. Sempre ouvimos falar que praticamente 3/4 do planeta é formado por água, pelo oceano. E na página 29, uma das utilizações do oceano é a questão da pesca. Muito importante em muitas regiões do mundo, não apenas do Brasil.
principalmente em áreas próximas ao litoral, pois é dessa atividade econômica que eles retiram seu sustento, tanto para questão comercial ou propriamente para a sua sobrevivência, beleza? Na página 30 nós temos a questão da extração do petróleo, concentrado em alguns pontos do planeta, extremamente importante hoje em dia como a principal matriz energética do mundo, porém, a sua extração utilizado desde a fabricação do plástico, a gasolina, o combustível do carro, entre outros milhares de produtos, a questão principal é o dano ambiental com a queima desses combustíveis fósseis, que se formaram há milhões e milhões de anos. Já que estamos falando em petróleo, Já que estamos falando de petróleo, alguns dos principais depósitos mundiais estão no Oriente Médio, localizado no continente asiático, no Golfo do México, no Brasil, principalmente no litoral próximo ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo estão as maiores reservas de petróleo e gás natural do Brasil. Outra função extremamente importante dos oceanos, como vocês podem ver na página 31, são os transportes. Se imaginar que lá, há 50 anos atrás, um navio demorava 3 meses para chegar da Europa até a América, atualmente ele faz esse trajeto em menos de uma semana e carregando tudo que é tipo de material. Muito importante esses portos, nós temos alguns muito importantes no Brasil, como o Porto de Santos, o Porto de Paranaguá, o Porto de Itajaí, que são portas de entrada de mercadorias e porta de saída para os países exportarem sua matéria-prima e seus produtos industrializados. Na página 32 nós temos ali a ocupação do litoral. Aproximadamente 40% da população mundial vive nessas áreas, devido à proximidade, e isso já é um fato histórico, pois o ser humano, seus antepassados, não se afastavam ou, digamos assim, não adentravam ao continente, por se tornar mais fácil retirar a mercadoria, suas matérias-primas e a própria sobrevivência, beleza? Na página 33 nós temos ali as águas continentais, ou seja, aquela que nós encontramos no continente. Vocês podem observar o gráfico ali que reforça aquilo falado anteriormente, da pouca disponibilidade de água potável que nós temos. E reforçando que a maioria dessa água potável está em forma de gelo, principalmente no Polo Sul, mais conhecido como Antártica. E falando de gelo, nós temos as geleiras. Como falado anteriormente, principalmente no Polo Sul, e também temos as geleiras alpinas, aquelas onde a neve se forma a mais de 4.000 metros de altitude. Na página 34 nós temos ali um gráfico que mostra essa localização, essa quantidade de gelo, onde ela é encontrada. Tranquilo, vale muito a pena dar uma observada no gráfico ali na legenda. Já na página 35, nós vamos ver os rios, extremamente importantes para a sobrevivência do ser humano. Como falado anteriormente, não há vida sem água. Bom, nós temos 3 fatores que formam o rio: a nascente, onde ele surge, os seus afluentes, que são os rios que abastecem, e a foz, onde ele normalmente acaba desaguando no oceano. Ainda na página 35 nós temos a imagem de uma bacia hidrográfica. Como vocês podem observar, ao fundo, a chuva caindo nas partes mais elevadas, não necessariamente que chova só nas partes mais altas, porém o rio vai seguir seu percurso e, como vocês podem ver, aqueles braços menores ao lado são os seus afluentes, que acabam aumentando e fazendo com que o rio ganhe um grande volume de água. Na página 36 nós temos lá uma atividade para vocês responderem. Ainda na página 36 nós temos as águas subterrâneas e temos um mapa ali da América do Sul, como vocês podem observar. Nós temos o aquífero Guarani, maior reservatório de água doce do mundo, localizado ao sul da América. Ele não se restringe apenas ao território brasileiro,
mas também argentino, Paraguai, Uruguai. Já é muito utilizado através dos poços artesianos, que são feitos para retirar a água e levar até a superfície. Pessoal, na página 37 nós temos ali como título o uso das águas continentais. No gráfico mostra bem claro que a maior parte da água utilizada vai para a agricultura, depois a indústria e o uso doméstico, pois é extremamente importante a utilização da água, pois sem ela não teria como haver tanto a questão da agricultura como a criação de animais. Temos um texto ainda que fala da questão da prevenção do nosso bem maior, bem legal, vale a pena a leitura. Na página 38 vocês farão um texto relatando tudo que nós vimos até agora e a importância da preservação e do consumo racional e consciente da água, ok? Na página 39 nós temos um texto que retrata a grande quantidade de água disponível no Brasil, porém isso não significa que podemos desperdiçar esse nosso bem maior. Na próxima página, 40, nós temos ali algumas atividades. Dá uma voltada ali, dá uma lida no texto para responder as questões. Bom, pessoal, na página 41 e 42 nós temos o banco de dados, que é uma revisão do conteúdo que nós vimos até agora. Caso haja necessidade, dá uma voltada no conteúdo e lembre-se, sempre tem o auxílio, a ajuda de um responsável para auxiliá-los a realizar as atividades. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!